Bom dia. Eu pensei em fazer um vídeo breve de introdução à eleição norte-americana do ano que vem, né? Porque é um tema que suscita muito interesse fora dos Estados Unidos, especial, sempre, né? Sempre suscita, mas especialmente agora que uma presidência Trump faz um estrago tão grande, né? Ao meio ambiente, às relações internacionais, a uma série de dimensões que não são estritamente nacionais, né? Eu acompanho eleições americanas bem de perto, gosto de acompanhar. Desde 92 acompanho, digamos, em loco, né? E desde 2008 acompanho mesmo intensamente como eleitor, inclusive. Acertei a do Trump, né? Na eleição passada. Apesar de ter errado a do Bolsonaro, acertei a do Trump, que quase ninguém acertou. E tenho acompanhado com muito interesse, claro, as primárias democratas desse ano. Antes de falar delas, uma breve introdução, porque sempre tem uma turma nova que não entende muito bem como funciona a eleição americana. Vale sempre lembrar que é uma eleição indireta, na qual cada estado tem um número determinado de delegados, mais ou menos proporcional à sua população, e o candidato que vence dentro daquele estado leva todos os delegados daquele estado. De tal forma que os estados menores, né, mais vazios, com menos gente, ficam de alguma maneira sobre-representados. É uma concessão ao federalismo, mais ou menos como a existência do Senado, né? Portanto, a eleição se decide em alguns estados que são chamados de swing states, estados pêndulo, que variam, né, de uma eleição para outra, podem cair na coluna democrata, podem cair na coluna republicana. Dos estados pêndulo tradicionais, existem 3 que, em geral, são levados em consideração com muita atenção sempre, que são Ohio, Pensilvânia e Flórida. Além desses, o Trump conseguiu colocar na roda, como estados pêndulo em 2016, estados industriais do meio oeste, como Wisconsin, Michigan, que sempre tradicionalmente tinham votado democrata nas últimas décadas. Em todo caso, são nesses estados e em mais alguns poucos, Carolina do Norte, Arizona talvez, New Hampshire, que a eleição se joga, né? E a estas alturas do campeonato não há nenhuma indicação de que o candidato democrata possa ser alguém que não um dos 4 que estão na dianteira das pesquisas agora, né? Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Pete Buttigieg. O mais provável para a eleição do ano que vem é que aconteça a eleição, ou seja, que o Trump não seja empichado, né? Ou seja, que ele concorra normalmente depois de ser absolvido pelo Senado. Aliás, o mais provável é que ele seja empichado na Câmara, desculpe, e que depois seja absolvido no Senado. É o cenário com o qual 99% dos analistas estão trabalhando, porque para que ele seja condenado no Senado, ele teria que 20 senadores republicanos teriam que mudar de lado e se convencer a condená-lo, pagando um preço alto por isso depois nas suas bases. Então, o mais provável é que o Trump concorra, e não só concorra, mas o mais provável é que ele concorra como favorito, por incrível que pareça. E aí a situação eleitoral numérica vai depender muito de quem for o adversário, né? As primárias democratas começam em fevereiro, de janeiro para fevereiro, e elas dão uma importância desproporcional a alguns estados. Em primeiro lugar, o estado de Iowa, que é um estado praticamente todo branco, nada representativo da pluralidade do país, mas que vota primeiro e exerce uma influência muito grande no rumo da coisa. Depois votam New Hampshire,
Nevada e Carolina do Sul. Nesses 4 estados se joga muita coisa, né? Nas pesquisas nacionais hoje, Joe Biden ainda está na frente em números absolutos, números totais nacionais do país todo. É uma candidatura que não dá para desprezar, apesar de que é um sujeito que está muito baleado, muito fraco, com dificuldade de articulação, cometendo gafes mais do que normalmente já cometia, esquecendo coisas. Enfim, ele tem a idade do Bernie Sanders, são 2 pessoas de idade avançada, 78 anos, mas o Bernie Sanders não transmite essa impressão de um sujeito que está meio baleado, enfraquecido, já meio gagá, né? Mas o Joe Biden é o candidato do poderoso Democratic National Committee, da direção do Partido Democrata. É o candidato, no fundo, é o candidato do Obama, né? É o candidato dos Clinton, é o candidato do establishment democrata, e da direção do partido e do dinheiro, né? Do dinheiro pesado que cerca o Partido Democrata. Esse setor inteiro está com Biden, e é um candidato que, apesar de estar se apresentando muito mal, cometendo gafes, etc., ele tem uma base social e um apoio financeiro e um apoio institucional que não é nada desprezível. Ele tem um apoio antigo no eleitorado negro, né? O eleitorado afro-americano tem uma característica de privilegiar relações históricas suas, né? Não é da noite para o dia que um político democrata branco conquista o eleitorado negro, né? O Biden tem também um enraizamento forte nos sindicatos, e tem o apoio do establishment político, né? Então, ele é um peso pesado, né? Muita gente diria que ele ainda é um favorito para ganhar as primárias. Vem crescendo muito em termos numéricos eleitorais e também em termos financeiros, de apoio e doações a Elizabeth Warren, que é uma senadora de Massachusetts que tem origens republicanas. Ela era tradicionalmente uma republicana que se envolveu com temas de regulação do capital, regulação de Wall Street, e foi se movendo para a esquerda. Está muito próxima do Bernie Sanders em várias coisas, né, em muitas posições, mas não tem a história, não tem a trajetória de coerência, digamos, do Bernie Sanders, que é um cara que tem defendido mais ou menos as mesmas posições há 40 e tantos anos, né? E a candidatura do Bernie Sanders, que é a expressão mais acabada do impacto do movimento Occupy Wall Street na política americana, né? O Bernie Sanders tinha uma trajetória dele como deputado, depois como senador, mas sem fazer grande estrago, sem deixar uma grande marca na política institucional americana. Até que veio o movimento Ocupar Wall Street, que se nutriu em parte das ideias do Bernie Sanders, e o próprio Bernie Sanders se nutriu desse movimento para se transformar numa figura de projeção nacional. Para dar o full disclosure, como dizem os gringos, assim, para deixar as cartas na mesa, o Bernie Sanders é o meu candidato. Ao contrário do cenário político brasileiro, onde eu realmente não me identifico muito com político nenhum, apesar de gostar mais de uns e menos de outros, evidentemente. No caso americano, eu sou um apoiador declarado do Bernie Sanders. Ele disputa ainda na ponta com Warren e com Biden nas intenções de voto. Dependendo do estado, ele está na frente, ele está disputando muito bem em New Hampshire, né, que é um estado vizinho ao estado dele, de Vermont. Mas ele tem alguns problemas, né? É um cara que tem 78 anos e teve um infarto, né? Além disso, ele tem há uma resistência a ele no eleitorado negro, né? Que é um eleitorado que, nas primárias democratas, é um eleitorado muito importante. E é um cara que aterroriza o establishment, né? Assim,
o, os grandes banqueiros, o grande dinheiro de Wall Street, os grandes magnatas do petróleo, os grandes executivos de companhias de seguro. Essa turma não quer ver Bernie Sanders nem pintado de ouro, né? É um cara que realmente faz sacolejar um pouco o establishment. E tem essa quarta figura que apareceu, que é uma figura muito insólita, né? Do Pete Buttigieg. Saúde. Guinness. Que é um militar, ex-militar, foi prefeito de uma cidadezinha da Indiana chamada South Bend, que é uma cidade de 100 mil habitantes. É gay, assumido, casado, tem um esposo que mora com ele e foi pra guerra no Afeganistão, fala 7 línguas, é uma figura bizarra. Dizem que fala 7 línguas, eu só ouvi o francês dele, que é muito bom. E é um cara de 37 anos, ou seja, uma figura de quem não se esperaria que aparecesse tão forte e estivesse disputando na ponta as primárias democratas. Mas ele é o cara que está atualmente liderando as pesquisas no estado de Iowa, que é o primeiro a votar. E é bizarro, porque o eleitorado dele é um eleitorado basicamente de idosos, de gente de mais de 50, 60, 70 anos de idade. E o cara tem 37. Não se acredita hoje que ele chegue, né? A ideia é que ele está se cacifando para ser secretário de Estado ou para ser vice-presidente, né? Mas são primárias muito em aberto, porque existem 2 candidatos de esquerda que o establishment detesta, né? Que são o Sanders e a Warren. Existe o candidato do establishment que vai mal das pernas, da memória, da articulação verbal, etc., que é o Biden. E tem essa figura do azarão, o Buttigieg, que é um cara que você esperaria que estivesse na rabeira agora, mas é uma campanha que tomou muito ímpeto, tomou muita força, recebeu muitas doações. O cara é muito articulado, fala bem, etc. E aparece aí como o centrista alternativo. No caso do establishment, não ter outra figura além do Biden entrar em colapso, ele seria a figura que poderia evitar que o candidato democrata fosse um candidato de esquerda. Essa é a situação. Já falei demais, então acho que eu não vou falar das chances eleitorais de cada um dos 4 contra o Trump. Mas esse será um desses 4, quase certamente, o adversário do Trump na eleição de 2020. Depois, em outra oportunidade, eu vou discorrer sobre por que eu acho o Bernie Sanders o melhor candidato e porque eu acho que ele também é o que tem mais chances eleitorais contra o Trump. Mas, nesse momento, as primárias democratas estão totalmente em aberto entre esses 4. É isso. Bom dia.